Vamos falar aqui a respeito de Pistons e Wizards, o primeiro jogo que teremos no dia às 14 horas, horário alternativo, por isso é sempre importante vocês ativarem o sininho do canal para não serem pegos de surpresa. Às vezes esses primeiros jogos aqui são os mais promissores que vamos ter na rodada. Por isso prestem bastante atenção, vamos começar aqui a destrinchar esse jogo entre duas das piores equipes da NBA, mas dois times que são sempre bons de se apostar contra, porque a gente tem muito claro onde eles são ruins. Até onde eles são bons, porque por incrível que pareça, não são elencos tão horríveis quanto os resultados apresentaram dentro de quadra. Bom, primeira coisa que a gente sempre pensa quando fala de Wizards é contra os pivôs, né? Na verdade, em pivôs que vão jogar contra eles. A gente tá falando de um Wizards que tem muitos problemas com jogadores dessa posição, é o time que mais sofre pontos por jogo para pivôs e também é o time que mais cede rebotes. Só que como o Jalen Duren, eu diria que ele é a quarta ou quinta opção ofensiva dentro das jogadas, né, de ataque desse Detroit Pistons, eu priorizaria aqui trabalhar com os rebotes dele, né? Os rebotes dele no último jogo acabou não batendo porque ele estourou em faltas, então ele acabou que não conseguiu ficar tempo suficiente em quadra para que essa chip fizesse sentido ou batesse, por exemplo. Mas nos últimos 20 jogos ele tem 11.6 rebotes de média e ele conseguiu 19 no último confronto contra o Washington Wizards, que é, repetindo, um adversário extremamente favorável. Ele vem sendo cada vez mais titular, com mais minutos de quadra e com mais importância, já que o Isaiah Stewart hoje é um ala pivô e já que o Marvin Bagley III foi trocado, também ali a gente tem James Wiseman com pouquíssimo espaço. Volta e meia eles acabam testando ali outros jogadores da posição, como por exemplo o Danilo Gallinari, que é muito mais um ala pivô. Testam também ali o Muscala, que é um pivô, digamos que uma segunda opção para você ter um pivô que arremesse de 3 com características diferentes do Jalen Duren. Hoje ele vai jogar numa posição ali um pouco mais perto da cesta, claro, um jogador muito físico e que pode fazer a diferença nos rebotes para hoje também. Ele que, se a gente for observar aqui para jogadores com a posição semelhante às dele, a gente vai excluir aqui dessa equação Walker Kessler, porque ele é reserva, tá? Então a gente tem aqui, nos últimos 6 jogos, 4 overs de pivôs, e se a gente for ampliar esse recorte para os últimos 7 jogos, a gente tem 5 overs de pivôs contra 2 unders, no caso do Capela e o do Victor Wembanyama. Então a gente tem um cenário muito interessante aqui para ele superar a sua linha de rebotes. Eu acho que tá uma linha alta, tá? Se eu fosse vocês, eu esperaria no ao vivo essa linha cair um pouco. A gente tá falando de um 12.5, que para um jogador que não é imprescindível nos momentos ofensivos dessa equipe, acaba sendo muito alto. Então eu tentaria pegar ali um acima de 10.5, acima de 11.5 no ao vivo, mas se você quiser se arriscar, 12.5 até faz algum sentido por conta do que aconteceu no último confronto. Foram 19 rebotes e dificilmente, como ele não é um jogador imprescindível para o resultado rival, o Wizards vai fazer algum ajuste ali para evitar que ele consiga muitos rebotes, porque no fim das contas a maioria são rebotes defensivos e não vai fazer tanta diferença assim no resultado final. Agora, quando a gente fala de Washington Wizards, a gente também fala de trabalhar, operar a favor de alas que vão enfrentar eles, porque a gente está falando de um time que é simplesmente o time que mais cede pontos para alas na NBA. Eles são também o time que mais cede rebotes, o segundo que mais cede assistências e top 5 que mais cedem bolas de 3. Praticamente, eles são a combinação perfeita para se operar com alas. E se o seu ala em questão, ele é um jogador que tem volume, tem importância dentro do projeto do time, melhor ainda, o ala do Detroit Pistons é o Bogdanovic. Ele tá com uma linha aqui bem interessante também aqui, de pontos, rebotes e assistências. Se vocês quiserem operar só com pontos, também faz sentido, mas eu acho que essa linha aqui é bem legal pra gente conseguir mais de 25 somados pontos, rebotes e assistências. O Bogdanovic, nos últimos 5 jogos que ele fez, ele teve uma média de 21.4 pontos e de 5 assistências e rebotes somados, o que dá uma média de 26.4 rebotes, pontos mais assistências. É uma média muito interessante para esse confronto de hoje, porque, repito, ele tem muito encaixe, ele vem muito bem, e a linha dele está em 25.5. A equipe do Detroit Pistons, claro, a gente tem que avaliar aqui as questões defensivas deles. A equipe dos Wizards, claro, a gente tem que avaliar aqui as questões defensivas, porque esse PRA para bater é muito importante que a gente tenha uma pontuação minimamente decente. Eles são o segundo time que mais sofre pontos por 100 posses de bola na NBA, ou seja, a segunda pior defesa. A gente tá falando de um time que joga no ritmo mais rápido da NBA. Com velocidade, você tem muitas posses e com isso chances maiores de um over. Porque mesmo que você não seja tão eficiente, o número alto de posses ajuda você a estar mais próximo do seu objetivo, sem que você seja perfeito quando a gente fala de field goal, percentual de arremessos certos, beleza? Então esses são os dois jogadores que eu ficaria de olho. Investir em vitoriosos aqui é arriscado, porque depender de time ruim é sempre uma coisa negativa, né? Quando a gente fala de pontos, são 2 defesas terríveis, mas são 2 ataques pouco eficientes. Eu acho que no fim das contas,
A gente vai ter que esperar ali o comecinho para ver se os times esquentam. Se eles estiverem quentes no primeiro quarto, dá para tentar operar ali no acima D, mas eu esperaria essa linha baixar bastante, porque acima de 232,5 pontos, com dois times que estão entre as 10 piores eficiências ofensivas da NBA, eu acho que vira loteria, porque são duas defesas terríveis, dois ataques ruins. Aí você vai ter que ficar torcendo para ver qual que vai funcionar mais ou menos, a depender da sua bet, beleza? Então operem com jogadores, eu acho mais interessantes esses citados em questão. Agora falando do lado contrário, os Wizards é um time que sofre muito para armadores. É um time fácil de se pontuar contra eles, né? Eles são uma defesa terrível, só que os armadores da equipe do Wizards são o Ty Jones, que não é um cestinha assim, mas é um jogador que dá muitas assistências, e o Detroit é o terceiro time que mais cede assistências pro jogo, dá para ficar de olho nele sim. E a gente também tá falando ali do Jordan Poole, que é um jogador que você vê que ele tem talento, mas ele é muito irregular. Detroit é o quarto time que mais sofre pontos para alas armadores, que é a posição original do Jordan Poole. Então, assim, são jogadores interessantes para você operar, mas eu acho que os rebotes do Jalen Duren e os pontos rebotes mais assistentes do Bogdanovic são mais consistentes, digamos assim. Beleza? E fora que a gente está dependendo dos times, de jogadores que jogam como mandante nesse caso. Agora vamos aqui falar a respeito do próximo jogo, que é Knicks e Heat. A gente tá falando de dois times aí que melhor defendendo, que atacam num geral, fazem jogos brigados, competitivos, equilibrados, e a gente tem um histórico recente aqui, pelo menos no handicap positivo, favorável ao Heat. Com handicap de mais 8.5 favorável ao Heat, a gente pode até perder por 8 pontos diferentes, a gente só pode perder por 9 ou mais, e a gente também pode ganhar um jogo, claro, a gente garante nosso win. Esses são os palpites pra Heat, Knicks, mas eu acho Knicks favorito, é uma chance muito pequena. No fim das contas, a gente tá falando onde mais vale a pena a gente sair, e a gente sair favor de Exposure, Jimmy Butler e companhia, faz mais sentido. O Miami Heat não tá tão socado dessa vez, já é uma boa notícia, que é Jaime Harris. São dúvidas, mas ainda assim, a gente tá falando aqui de um Miami Heat que, caso tenha essa Miami Harris do Kevin Love, perfeito, mas ainda assim, eles têm detalhe para ele, o Jimmy Butler, a exposição, Terry Rozier, entre outros jogadores muito importantes pra esse bem, ou seja, eu acho que isso não é suficiente pra serem competitivos. A gente tá falando de Miami Heat, conseguiu cobrir esse handicap em 8 dos últimos 10 confrontos diretos. Se a gente considerar aqui, os últimos 7 confrontos são 4 vitórias e 3 derrotas, mas mesmo nessas 3 derrotas, eles conseguiram cobrir esse handicap. Em duas, inclusive, eles descobriram que nessa temporada eles perderam por apenas 2 pontos de diferença. Então acho que a gente tá bem posicionado pra fazer um jogo competitivo, já que as equipes não são tão distantes em suas categorias. É claro que nesse momento os Knicks melhorou e o Miami Heat teve uma queda. Mas eu acho que também tem muito a ver com o próprio calendário dessas franquias, e não necessariamente com a falta de qualidade. A gente sabe, né? O Miami Heat é um time que gosta desses jogos grandes. A gente tá falando de um possível rival ali por uma vaga no play-in, play-off, e também de um jogo que acontece de forma isolada às 5 horas. Ele vai também gosta desses jogos que chamem mais atenção, mas se você quiser operar ali no favorito, no vencedor, os Knicks faz mais sentido porque eles jogam em casa também e vem de um momento melhor. Mas eu gosto desse HC positivo favorável ao Heat. Eu não ficaria surpreso se eles ganhassem, por exemplo.